O Dr. Castelo Branco é o Diretor-Geral dos Serviços Prisionais. Doutor, boa noite. Acaba de assistir à interpretação de um poema que foi cantado e escrito por um recluso do Linhó. Enquanto principal responsável pelas prisões, o que é que sentiu ao ouvir estas palavras? Fiquei impressionado, naturalmente, pois, como Diretor-Geral dos Serviços Prisionais, não posso, de forma nenhuma, ficar indiferente ao sofrimento dos reclusos. É preciso notar-se que as cadeias não são sítios agradáveis. É um local onde se sofre. Por muito grande ou pequena pena que se tenha, toda a privação da liberdade é um sofrimento muito grande. Pois, dentro dos meios que temos nos serviços prisionais, acho que temos feito bastante mais do que gostaria de exigir. Eu posso dizer que temos um orçamento muito pequeno, comparando com outros serviços prisionais europeus, mesmo considerando as dificuldades atuais que vivemos. Posso dizer que temos um quadro pessoal extremamente exíguo. Posso dizer que temos verbas ridículas para alimentação, para preenchimento de tempos livres, para até desenvolvimento de fundos de trabalho, etc. Estamos, efetivamente, numa situação difícil, não direi numa situação desesperada, pois temos um aumento de população prisional bastante grande, aliás, de acordo também com o que acontece em outros países da Europa, simplesmente os estabelecimentos não têm aumentado. Temos procurado, na medida do possível, sem chegar aos excessos que vimos que acontecem no Brasil e às situações de crise que assistimos, temos procurado, dentro do possível, dentro dos meios existentes, fazer um aproveitamento racional dos meios existentes, de forma a albergar razoavelmente as pessoas, de forma a continuar a progredir naquilo que é desejável que aconteça numa prisão. Uma prisão não pode ser manifestamente só um lugar onde as pessoas estejam fechadas à chave. Uma prisão tem que ser um local onde se possa fazer uma reinserção social da pessoa. Doutor, mas os problemas são apenas problemas económicos? Os problemas, tudo se traduz, no fundo, num problema económico. O problema é esse. Tudo se traduz num problema económico, numa perspectiva prisional. Pois, se nós não temos dinheiro, não podemos construir novos estabelecimentos prisionais. Se nós não podemos meter mais funcionários, porque se traduz isso num problema de dinheiro. Nós não podemos desenvolver fundos de trabalho, porque isso custa dinheiro que não há. Portanto, sem o dinheiro, não se pode fazer nada. Tudo o resto são utopias, pois não vale a pena ter grandes ideias, grandes princípios, se não temos possibilidade de executar, não temos forma prática de executar. Doutor, entre nós tem havido uma prática comum ao longo dos últimos anos para aligeirar a carga, o peso, as tensões dentro das cadeias, a proceder a amnistias. Desde 1982 que não acontece uma. O doutor defende uma ampla amnistia seletiva? Vários países da Europa que têm uma população como a nossa têm resolvido parte dos seus problemas com amnistias seletivas. São países em que há um certo pragmatismo e é a forma de impedirem um rebentar do próprio sistema. Embora estejam a construir novos estabelecimentos prisionais, não tem possibilidade de os construir a tempo. Portanto, ciclicamente, ou por medida administrativa determinado tipo de penas não são executadas, é o caso da Inglaterra, faz isso muitas vezes, ou decretam amnistias para penas relativas, penas pequenas, que não representam cuja efetivação não representa propriamente um perigo social. No entanto, a construção de novos estabelecimentos prisionais, que foi uma reivindicação já apontada aqui por si, não resolve imediatamente o problema, na medida em que nós não temos dinheiro para as construções tão caras como tal. Há outras formas que têm sido propostas e que não têm, talvez, obtido a resposta. Eu estou-me a referir à cedência de instalações militares desocupadas. Temos procurado, que é que está a ser feito não só da parte militar, como a generalidade dos serviços do país, os serviços públicos, a pedir a cedência de instalações. Pois, não temos obtido resposta. Nós estamos a atingir um limite de ocupação possível em termos aceitáveis e humanos. Teremos neste momento mais 300, 400 vagas, viram um pavilhão pronto a acabar-se no Estabelecimento Prisional de Lisboa. Pela transferência da Escola de Formação Pessoal que viram, também agora conseguiremos mais 100 e tal vagas, mas se a população continuar a aumentar ao nível de 150 por mês, estaremos esgotados manifestamente a curto prazo, é evidente. Portanto, ou conseguimos a cedência de outras instalações, com as dificuldades inerentes de adaptação e de criação de estruturas humanas para as preencher, ou então terá que ser um outro sistema, um regimento de prisão preventiva, uma amnistia seletiva, como eu digo, para resolver o problema. Se o pena entrarmos, podemos, em vez de entrar em ruptura, não é? Doutor, isso é grave. Doutor, gasta-se mais, pode-se dizer que se gasta mais em Portugal a punir do que a recuperar?
Ora, eu entendo a punição como uma recuperação. Não se pode dissociar, não se pune só por punir. As pessoas são punidas, naturalmente, para serem reinseridas e, portanto, devemos dar-lhes qualidades, devemos dar-lhes meios na própria prisão, aos serviços meios para elas poderem reinserir. Punição só por si não é nada. Isso faz-me recuperar a questão, o Instituto de Reinserção Social tem funcionado nesse sentido? Bom, o Instituto de Reinserção Social não depende de mim, talvez perguntando a outras pessoas, ao próprio Sr. Ministro da Justiça, que superintende no Instituto de Reinserção Social como Os entidade serviços máxima. foram prejudicados pela criação do Instituto de Reinserção Social? Ora, quanto mais serviços se criam para tratar determinado tipo de matérias, é evidente, mais disseminados são os recursos, é evidente. O problema é se nós, como país que temos, um país pobre, na cauda da Europa, podemos dar-nos ao luxo de ter muitíssimos serviços. Não é só no âmbito do Ministério da Justiça, temos muitíssimos serviços para tratar, no fundo, de quase as mesmas coisas. De qualquer maneira, poder-se-á dizer que praticamente não se faz reinserção social. Bem, isso é uma coisa que se diz, que uma das coisas que pode dizer que os hospitais não curam doentes. É evidente que muita gente que entra nas cadeias não volta a delinquir. Doutor, qual é o seu orçamento para gerir os serviços prisionais? O meu orçamento dado neste momento são 2.300.000 contos e eu precisarei, no mínimo dos mínimos, 3.600.000 contos. Quanto é que o Sr. Doutor já gastou desse orçamento? E é um orçamento pequeno, ao nível de... Quanto é que já gastou desse orçamento? Eu praticamente está todo gasto. Doutor? Já? Já, sim, praticamente todo gasto. De todo gasto, mas há uma verba que vai estar possivelmente à disposição nossa, que é do Fundo Europeu, do Fundo Social Europeu. Há uma experiência italiana, pelo menos, de aplicação dessas verbas na formação profissional. Que planos é que existe para nós chamarmos a nós alguma parte desses fundos para reinvestirmos nas cadeias? Depois temos planos nesse sentido e projetos nesse sentido que irão ser apresentados tempestivamente. Aliás, já estamos a beneficiar de verbas através do Ministério do Trabalho para a formação profissional acelerada de tipo de oficinas que já viram. Já temos, aliás, uma série de oficinas a trabalhar, a funcionar em formação profissional acelerada. Temos a formação profissional clássica que continuamos a fazer e dentro de, suponho, para outubro, podemos ter mais 3 oficinas de formação profissional. Doutor, uma última pergunta. Aliás, é uma formação profissional cara, não é? Está dentro das suas ideias e dos seus projetos a utilização ou a rentabilização dos milhares de hectares de propriedades que pertencem à Direção-Geral dos Serviços Prisionais e que creio que não estarão... Talvez estejam ou tendam a estar cada vez mais. É preciso saber que nós temos, por exemplo, uma propriedade no Alentejo que tem 1.600 hectares. É preciso ver que são 1.600 hectares de areia, dos quais a maior parte deles estão florestados e já o ano passado e no curso deste ano replantámos com a colaboração dos serviços florestais, aliás, também, umas dezenas largas de hectares e continuamos a plantar. Poderão vir daí proventos, com certeza, para a Direção-Geral? Com certeza, embora deva compreender que aquele pinhal serve também para a retenção de areias da costa, tem uma função também, não pode ser explorado de uma forma semelhante a outro pinhal noutro sítio qualquer, não é? É naturalmente que sim. Nós temos já, contamos ter este ano 250.000 contos de receitas próprias, temos vindo a aumentar progressivamente, mas há investimentos que os resultados só se pode conseguir ao longo. Qualquer hectare que nós plantemos, neste momento, só daqui a 25 anos é que pode dar um rendimento aceitável. Não é? Esperemos que não tenhamos de esperar 25 anos para melhorar a situação prisional. Doutor, obrigado pela sua presença. Muito obrigado.